Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de todo mundo. Queria agradecer também àqueles que vêm pela primeira vez, sejam bem-vindos à nossa casa. E para começar, eu queria que as pessoas que estivessem com os celulares colocassem ou no modo silencioso ou desligassem, para que não atrapalhasse a vibração da nossa reunião. Eu vou ler uma página do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição 115, a porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Está em João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem nas margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhe competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios, revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Quando a gente vem de outras sucessivas vidas com essa prática, já vem mais treinadinha, né? Mas muitas, como alguém que eu conheço, veio treinar aqui, né? Então, a gente tem essa movimentação, e aí tem que ter sensibilidade, e aí nós vamos voltar para toda a questão que a doutrina espírita nos passa, porque para a gente entender isso, não dá para ter uma vida só. A vida é única, mas uma encarnação só, não é? Porque é muito pouco tempo para a gente dar conta de tanta coisa. Hoje a gente falou lá em Botafogo, no Francisco de Assis, sobre as expiações terrenas. E é exatamente aquele final do livro Céu e Inferno que fala das encarnações. Aí falando de filho, de mãe, falava de todos aqueles que exerceram poder e as responsabilidades com as quais se depararam na encarnação seguinte, não é? E quando voltaram para o plano espiritual, que foram entender por que daquelas mazelas todas, né? Qual foi a omissão, né? Qual foi a negligência, né? Qual foi a quebra do combinado com as leis da natureza, as leis de amor, as leis do universo. Então, na verdade, nós também não temos nenhuma pretensão de pensar e criar e de dar regras. Nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, né? E ela vai nos orientando sobre todas essas coisas. E aqui a gente vai pegar essa questão 890 que pergunta, né, se será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. E essa pergunta é muito interessante, né? Porque, na verdade, são as duas coisas.
né? E quando o bebê é pequeno e a gente se depara com aquela coisa que chora, que só sabe chorar, né? E a gente não sabe o que, no primeiro momento, se ele chora de dor, se ele chora de fome, se ele chora de birra, o que se passa com aquela criatura, né? Então, quando a gente é espírita, a gente entende aquilo ali é um espírito temporariamente naquele corpício piquititinho, mas ele já tem as vontades dele, é um espírito e tá. E aí a gente vai instintivamente, como os animais também, resolvendo coisas, né? Fazendo coisas para... E aí vai ter a outra parte, que é a parte do amor, né? Então, está dizendo que a natureza, né, deu à mãe o amor por conta também desse instinto de conservação, né? Então, no animal, isso se limita até quando esse filhote precisa ser cuidado, que ele não consegue fazer sozinho. Depois... Eles se viram, ele vira um igual ao seu par, né? Agora, na natureza humana, né, isso persiste pela vida inteira. E aí vai virando outros nomes, devotamento, abnegação, né? Outras virtudes que nós vamos desenvolvendo ao longo disso. Isso pode sobreviver à morte, pode nos acompanhar, podemos acompanhar esse filho até no além-túmulo, ou não. Né? Aí vai depender de como nós assumimos isso, né? E aí é que está, o amor faz essa grande diferença, né? E esse sentimento humano que já tem muitos animaizinhos, né, Potira, que demonstram isso para a gente, né? Pois é. Então, nós estamos aqui em treinamento na nossa encarnação. Eu me lembro que a minha filha caçula, eu adoro ficar fazendo fofoca da família. Ela arrumou uma alergia bizarra, assim. A gente não sabia, fizemos testes de tudo, mas tinha coisa que... E, às vezes, ela negligenciava. Ela estava com uns 12 anos, eu trabalhava em Niterói, e ela disse, mãe, eu botei Coloral na farofa, eu já estou empolada dos pés até a cintura. Eu não sei como que eu corri tanto até chegar em casa para... acudir, levamos para o Quintador, aquelas coisas todas que acontecem quando a pessoa acaba por se envenenar, né? Então, ela teve uma crise muito forte. Só que, depois do tratamento, ela não ficou boa. Ela ficou com o corpo cheio de placas. E aí, a gente foi procurar um homeopata aí no dia da consulta. Ela tem uns olhos grandes. O homeopata falou assim para ela, vamos melhorar essa raiva? E aí eu tomei para mim, falei, aí mais uma responsa, né? E aí numa noite ela falou assim, mãe, me dá um passe. É disso que eu quero contar. Aí eu falei, faz a prece, ela fez, e aí eu fiz a imposição das mãos, né? Quando eu passava a mão assim, as vísceras dela mudavam de lugar. Ela movimentava, ela, olha a minha barriga. E eu nunca tinha passado por uma experiência daquela. E aí o que a gente vai falar da questão do amor, né? Então, quando a gente está nessa responsabilidade, com esse compromisso, não é? E quando a gente quer o bem-estar do outro, nós vamos nos doando do máximo que a gente pode, né? E eu acho que Jesus aí tem uma certa afinidade com as mulheres, né? Então, eu acho que ele quis dar uma colher de chá para mim e para ela. Verdade seja dita que ela foi melhorando, mas continuamos fazendo e também o fenômeno não aconteceu de novo. Levou o tempo que teria que levar, mas demonstrando assim que essas sintonias, não é porque a pessoa é um espírito de luz, não é nada disso. A verdade é que quando a gente entra na sintonia, qualquer um de nós pode. Né? Isso é treino, e a maternidade sendo treinada, e treinada sempre, né? Porque a gente as preocupações vão mudando de lugar e de tamanho, né? Mas o amor também, né? Outra questão é a questão do apego, porque amar não é ser dono de ninguém, isso eu demorei demais para entender, agora são adultas, né? Demorei muito, essa é outra questão, porque aí a gente põe esse amor que está aqui, achando que você é dono do filho. E aí, eu quero fazer música. Eu peguei lá o manual de ranking das universidades, eu falei, mãe, deixa de burrice, eu já te disse que eu quero ser música. Não adianta, desde que ela aprendeu a falar, entende? Então, a gente quer, em nome do amor, a gente quer virar um ditador ali para
É lógico que a intenção é boa, mas a gente não está falando, a doutrina não fala para nós toda vez que é para cuidar e entender o livre-arbítrio, por que a gente, na hora de fazer aí falta, eu estava conversando com a Potira, é a nossa fé que ainda, né, a gente meio que não acredita, tem padrão social, aí você quer seguir um padrão que não tem nada a ver com a sua família, com a potência do seu filho, com o que ele deseja, né, com as coisas que estão acontecendo. E a gente quer se comparar, né? E aí, essa ideia também da intuição, né, que a reencarnação como essa escola do equilíbrio, e que a gente abraça, né, nós abraçamos como filho pessoas, né, que às vezes a gente pode ajudar na recuperação, na mudança, outros também a gente não vai conseguir, pessoas que passam a ser nosso filho, ou em vez de mãe, ou essas trocas todas que a gente fez quando voltou, não é? Mas essas mudanças têm a finalidade de nos educar. Então, fui mãe, fui pai, fui filho, agora sou mãe, sou irmã, e por aí a gente vai nesses treinos, né? A espiritualidade cansa de nos falar disso o tempo todo. Agora, nem tanto quanto o animal, nem quanto o homem, mais tarde a intuição feminina vai vigorar e fazer compreender o coração até onde ele pode ir com o amor maternal. E esse equilíbrio, essa intuição, nós vamos também treinando. E a ideia do amor universal? Porque quando o filho de alguém sofrer, quando a mãe de alguém sofrer, quando o irmão de alguém sofrer, e a gente achar assim, nossa, misericórdia, meu Deus, poderia ser um de nós, ou é como se fosse um de nós, aí a gente já está lá naquela do amor universal, funcionando maravilhosamente bem. Como dizia Jesus, quem são meus pais, quem são meus irmãos? É toda a humanidade, né? Mas nós ainda estamos nesse treino. E aí tem umas perguntas aqui, né? Que o amor maternal faz parte das leis da natureza? A missão da maternidade nem sempre é um mar de rosas. Por quê? Que dever compete à mãe relativamente a seus filhos? Como devemos entender, segundo os ensinos espíritas, o mandamento honrai o seu pai e a sua mãe, né? O vosso pai e a vossa mãe. Duas causas determinam basicamente a ingratidão dos filhos para com os pais. Quais são essas causas? Isso tudo o Evangelho põe para a gente. E aí a ideia do mar de rosas, né? Que eu fiz uma programação, virei mãe, não é? E aí a gente bota todas as expectativas ali, e a hora que as coisas, que aquele espírito, aquela individualidade começa a demonstrar quem ela é mesmo, né? Que não só o outro não é a gente, né? E aí a gente toma susto, né? E aí já começa, a rosa e o mar começam a se embolar aí, né? Então, na verdade, um espírito amigo dizendo que uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo, seria esse amor de mãe. Mas esse ofício, muitas vezes, nós estamos aqui nessa consciência de que aqueles que vieram para sobre nossa responsabilidade, é muito grande isso, e o nosso trabalho é de promover esse espírito, dele evoluir, e a gente fazer esse caminho em conjunto. Mas aí aparece ali, né, as mães abnegadas e justas, mas aí vem aquela ideia, né, de que outras não são tão assim, né, são exatamente o contrário, e esse filho sofre, né, e essa omissão, essa coisa toda. E aí, como é que fica, né? E aí, como nós pensamos isso, né? Como é que a sociedade trabalha com isso, né? Muito julgamento, muito rótulo, né?
É bem complexo isso. Então, para que a gente possa progredir, e aí fala que as mães abnegadas e justas, mas erguem-se as penitenciárias sombrias, quer dizer, as questões, as prisões, os aprisionamentos das pessoas, na proporção, porque essa é uma psicografia do livro Luz no Lar. E acontece, né? A gente toda hora se depara com os lares em conflito. E nem sempre eu estava pensando numa coisa. Nós somos hoje mais de 50% das lideranças dos lares na sociedade brasileira. As mulheres estão nesse compromisso aí. Então, quando a gente for falar mais adiante, a gente vai falar desse pai responsável, comprometido, etc., etc., que ele é importante, não é? Mas há um pouco de omissão nessa coisa toda aí, e as mulheres estão nessa luta. Outra coisa também que a doutrina nos fala, né? Que a natureza deu à mãe o amor aos seus filhos no interesse da conservação deles. Então, essas necessidades materiais que a gente também provê esse filho, ele está na insegurança, ele é pequeno, ele precisa dos mesmos cuidados que essa mãe do passarinho, do gatinho, vai fazer, não é? Mas começa a chegar uma hora e a gente escuta muito. Eu tenho acompanhado uma pessoa que está trabalhando na educação do filho, né? Dos filhos, e é muito interessante, ela tem uma capacidade de escuta, uma capacidade de argumentação, não levanta a voz. Eu falei, Jesus, existe essa pessoa, coisa mais linda, não levanta a voz. Era o sonho dela ser mãe e tal. Ela não levanta a voz, e aí o menino se exaspera, berra para lá, berra para cá, e ela vai chamando pelo nome, vai fazendo um diálogo, vai pedindo, perguntando para ele o que ele está sentindo, por que ele está assim. Não seria maravilhoso se a gente fosse escutado assim? Ou se a gente escutasse assim? Porque o outro se dobra. Verdade é essa. Chegou alguém exasperado e a gente aprendeu isso nos treinamentos de agência bancária, viu, Alexandre? Quando o sujeito chegava muito bravo, porque queria contar o dinheiro de novo, aí a gente, né, era treinado para isso. Mas isso serve para a nossa vida mesmo, né? Na mediação é assim. As pessoas estão lá em contenda, vai um terceiro que não tem nada a ver com aquela contenda e ele vai fazendo a escuta de um lado e de outro, e são coisas incríveis. Experienciamos isso no tribunal e era impressionante, muita coisa de família, voltando a dizer. Imagina se o pai José, que tinha que pegar a filha Madalena, pegou a filha Madalena, que era para pegar às 17, pegou às 18. A moça, a mãe da Madalena, vai no tribunal denunciar o pai, porque está chegando uma hora atrasado. Não tem como dialogar isso. A gente sempre transfere nossas responsabilidades para um terceiro que não está nem aí se a Madalena está de fralda, está sem fralda, foi para casa, deixou de ir. Esse camarada que vai decidir a vida da Madalena. Conquanto que os pais que têm obrigação deveriam ter amor por essa criança, o amor da criança fica fora e a disputa que fica quente. Não é verdade? Então a gente assistia muito essas coisas, eu ficava impressionada. Claro que eu pensava assim nos meus defeitos, né? Falei, já fiz uma coisa parecida. Mas tudo bem. O Mar de Rosas, né? Não se deduza do fato de estar o amor maternal nas leis da natureza. Então, trata-se, em verdade, de uma tarefa espinhosa em que a renúncia e as lágrimas fazem morada. Aí é que está. Mas tudo na vida chama a gente a renunciar. Nós vivemos no heterogêneo justamente por isso. Alguém tem que ceder. Uma hora eu cedo, outra hora a Potira cede, nem tanto, mas assim, né? A Potira é brava, que ela trabalha no mesmo lugar que eu, e aí quando eu peço ajuda a ela, eu chego atrasada, faço tudo errado, aí ela fala, faz favor, hein? Aí eu me
me bota no lugar. Brincadeirinha. Outra coisa também, né, é falar que os laços da consanguinidade, pessoas que ainda não acertaram as rodas do entendimento do carro da evolução. Então, muita gente está assim. Vocês já imaginaram, na minha casa somos 9. Olha que coisa maravilhosa. 9 pessoas, aí eu tenho um irmão muito brincalhão, eu falo assim, não sei por que Deus permitiu isso. Coisa absurda, permitir esse bando de gente doida no mesmo lugar. Ele é muito mas é isso. Então nós ainda não acertamos a nossa roda, o nosso movimento, então a gente está lá. Falei, gente, vamos resolver, porque eu não quero contar vocês de novo, não. Gente mais chata, mas é isso, né? Só a minha mãe que se derrete por todo mundo, nunca vi daquilo. Então, a fim de trabalharem sobre as arestas que impedem essa harmonia. Então, qual é a minha aresta? Minha maior aresta era impaciência. Nossa, a criança perdia, mãe, ela falava mãe assim 50 mil vezes, e era uma coisa impossível, né? Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou dar conta disso? Porque eu era uma impaciente Uma vez ela subiu no telhado com 5 anos, lá em Campos. Aí o garçom do restaurante falou, sua filha está andando lá no telhado. Falei, meu Deus, aí correu todo mundo, a rua inteira, foi para lá, ficou debaixo, bota escada e faz não sei o quê. Tivemos que pedir uma escada para o vizinho, e eu pedindo, pelo amor de Deus, não desce daí. E hora de eu ir trabalhar, um sufoco, e aí quando ela desce, eu falei, vou dar umas boas chineladas, que eu nunca bati. Aí pensei, quando ela desceu, eu falei, castigo. Botei ela no banquinho, no meio do nada, botei um relógio assim, falei, ó, quando o ponteiro fizer assim, é que tu vai sair daí. Não passou 30 segundos, ela falou, mãe. Falei, eu tive pensando bem, sabe? Esse castigo é muito chato, vai demorar muito, o relógio não anda. Então, eu prefiro que você me bata. Pega o chinelo lá e me dá umas chineladas. Eu falei, então não vou dar, justamente porque o castigo está funcionando, continua aí. Mas vejam vocês, a gente era testado de tudo que era jeito, né? Porque era uma coisa. Então, veja só, num espírito inteligente, né? E como ela me educa e me educou a vida inteira. E continua me educando. Quer dizer, era só um enganinho, assim, de achar que a mãe estava fazendo e acontecendo. Não era nada disso. O filho chegou e disse assim, agora vocês vão ver uma revolução aqui. E vai ser comigo. E é assim que é, né? E nós estamos aí aparando as nossas arestas sempre. Então, tem essa coisa também das convenções, né? O Instituto Familiar tem muitas convenções, e isso tudo vai norteando esse caminho. Mas tem as responsabilidades, mas tem também a tal da convivência compulsória. Né? Aquela belezinha vai crescendo, vai botando a asa de fora, né? E a mãe também, né? Disse, meu Deus, eu pedi para reencarnar na casa daquela doida lá, mas ela desatenta, chega atrasada na minha escola, fala muito alto, né? Uma vez tinha uma confusão delas duas lá, eu estou contando muito da vida pessoal, né? E aí eu falei, tem hora que a gente tem vontade de fazer picadinho de criança. Aí ela dizia assim, bonito, hein? Muito inteligente, tinha uns 9 anos. Vou lá no Centro Espírita contar quem você é, porque eles não sabem. Eu falei, estou ferrado, porque agora eu não posso mais fazer, porque ela está me chantageando, né? Afinal. Mas é verdade, ela falava essas coisas, né? E o que a gente vai fazer? Outra fofoca, eu estou adorando fazer fofoca. A mais velha, na escola delas tinha um moço em situação de rua que vivia no portão. Eu nunca prestei atenção nisso, nunca vi. Tinha uma reunião de pais lá, eu cheguei lá 11 horas correndo, aí ele vira assim, ei senhora, a sua filha caçula saiu daqui às 9h30, viu? Eu falei, o senhor é um fofoqueiro, né? Não, eu tô te avisando que a menina saiu. Eu falei, eu já sabia que ela ia sair. Ele sabia todo mundo, quem era a mãe, quem era filho da... Aí, muito bem. Passados anos, eu saio com ela lá na Rua do Catete, a mais velha, e encontra com ele. Eu não me lembrava mais dele. Aí ela diz assim,
E companheiro, aí ela, oi amiga, como é que estão as coisas? Aí ele, tá fraquinho hoje, o que você quer? Aí ele vira e diz assim, eu quero um suco de laranja com misto quente. Eu falei, exigente, hein? Aí ele, e tu faz palestra, hein, mãe? Quer dizer, um mau exemplo de mãe horrível, entendeu? É isso aí, para vocês saberem com quem vocês estão lidando. Então, a gente vai treinando mesmo, e os filhos nos educam, essa que é a realidade. Então, diz assim, ó, existem pais que não toleram os filhos e mães que se voltam contra os próprios descendentes, tanto quanto há filhos que se revelam inimigos dos seus genitores e irmãos que se exterminam dentro do magnetismo degenerado da antipatia. É isso, muitas ambiências assim. Agora, se tivéssemos todos a noção de que nós somos anteriores ao berço, estamos aqui para amar, perdoar, servir, na verdade, harmonizar, colaborar, pensar no seu progresso, quais as renúncias que a gente tem que fazer, porque não dá para reencarnar sem fazer renúncias. Não dá. Não há possibilidade da gente estar aqui sem que tenha, né, cedido, não é? E tem que ceder mesmo. Às vezes, o outro, é a obrigação do outro, está na hora do outro ceder, ele não cede, e aí a gente fica com aquela situação, tentando fazer o melhor que a gente pode, não é verdade? Então, nós não viemos para cá para tratar do homogêneo como a gente está aqui, porque aqui a gente está todo mundo numa mesma intenção, né? Mas quando a gente sai dali para lá, as nossas intenções já mudam, porque a gente já vai entrar numa outra vibração, voltamos para o status quo ante, que é o que a gente sente, o que a gente pensa, do que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente planejou e não chegou, e as coisas do dia a dia, né? Então, num momento muito sério, que as famílias precisam cuidar muito desses jovens por conta dessa velocidade de informações muito perigosas, inclusive. Então, a nossa missão, a nossa tarefa dobrou, porque agora nós temos que olhar mais tudo isso, não adianta fechar a porta. A porta não pode ser fechada, né? Mas tem que ser aberta para o ponto certo. Não dá para dizer, não veja, desliga tudo. Não é possível isso, porque a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas há como é que eu vou dizer? É algo assim tão pueril, né? Tão descompromissado nas relações, né? As pessoas são lindas, magras, não é? É uma maravilha, a gente aprende a tirar foto assim, vai que eu também não tiro, hora que eu tiro. Mas o fato é que a essência, o amor, tem gente se iludindo e achando que aquele bando de seguidor lá é amor, que a pessoa substitui afetos e compromissos que a gente tem nos nossos núcleos, nas nossas relações. Isso é muito sério, é tudo rapidinho, tudo assim, basta um clique, um like, e aí, a vida é isso? A vida é abraço, a vida é escuta, a vida é afeto, não é? A vida é doação, a vida é trabalho, né? A vida é luta, a vida é busca pela saúde, é busca pela paz, a vida é muito mais intensa, né? E nós precisamos distinguir tudo isso, porque senão daqui a pouco, no período da pandemia, eu fiquei assustada porque nossos grupos todos se encontravam pela internet, né? Mas aí nós decidimos fazer grupos de orações. A gente estudava a obra de Kardec e fazíamos uns períodos de orações. Aí eu tenho lá um caderninho laranja que ele permaneceu, depois levei para o centro de volta, para que a gente continuasse fazendo as nossas preces, não é? Então, a nossa casa ficou com um magnetismo muito interessante, apesar de toda a confusão que aquilo trouxe, mas por concentrar, por repensar, teve gente que não aproveitou, mas alguns aproveitaram esse momento para rever quem sou, como estou, como é que são minhas relações. Imagina
Minha filha saiu da casa dela e foi para a minha. Imagina, que beleza. Então, em um dia que estava muito bizarro, eu estava já 6 meses sem sair de casa, eu fugi para o aterro. E ela ficou noticiando para os familiares que a mamãe sumiu de casa. Para onde ela foi? Eu falei, gente, eu precisava respirar, porque a gente ficar trancado não era fácil. Mas a maior parte do tempo era uma vibração boa, muita preocupação, mas a gente era meio que balsamizado com as nossas preces, com as nossas reuniões. E isso é muito importante para os nossos lares, por essas diferenças que nós temos com os nossos, porque elas existem mesmo. E nós precisamos muito de Deus para entender essas diferenças. Por isso que a lei da reencarnação é tão maravilhosa, porque trazer para o nosso regaço alguém que fora nosso inimigo, e aí dá todo o amor, amamentar, aconselhar, só dizer coisa bonitinha. É lógico que essa criatura está sendo dobrada pelo amor. Muitos. Depois é que a gente vê como que nós estamos no caminho, e é esse período mesmo que a gente precisa fazer esse trabalho, né, de rever, né? Na nossa grande e complexa sociedade, se nós temos diferença nos nossos núcleos da consanguinidade, imagina com os outros que têm educação diferente, não é? Pais diferentes, histórias diferentes, encarnações diferentes. Então, é muita informação para a gente meio que ter um norte. Eu coloquei mãe, porque aqui não é só a mãe, né? Não quero levar essa só comigo, não. Desde cedo deve a mãe preparar seus filhos para a vida. Mas eu botei a mãe entre aspas justamente porque aí não é só ela, né? Apesar de o tema ser a maternidade, o amor de mãe e o amor de filho, mas, na verdade, aí para essa preparação tem uma outra parte, né? Então, está falando que nós temos encargos sublimes, né? Ainda mais com os espíritos antagônicos. Quando eles não são inimigos, aí é uma maravilha. Todo mundo, né? A gente chegou a conhecer famílias assim que a gente fica impressionadíssimo, né? Tamanha harmonia daquelas pessoas. Eles vieram mesmo, combinaram e chegaram ali. E aí você fica assim, meu Deus, isso existe. Mas existe, né? É óbvio que tem uma contrariedade ou outra, mas há uma dedicação, um respeito, uma escuta. Eu conheço uma família que adotou um rapaz quase da idade, entre um e outro, um filho e outro, esse ela adotou no meio, né? Então ele desencarnou agora aos 40 anos e tal. Ele não sabia que ele era adotado. Eles não quiseram dizer. E a irmã, que não era consanguínea, que não é, ela tinha tem um amor por esse moço que está tendo, ela entende a continuidade da vida, mas está tendo muita dificuldade de aceitar a ausência, entende? Então ela sempre pede muito a Deus que dê força e tal. É uma coisa linda, né? Porque esse espírito ele era um bem-humorado, um brincalhão. Ele era uma pessoa diferente mesmo, e dificilmente esse tipo fica, né? Ele era muito diferente. Então, está dizendo aqui que a maternidade exige e desenvolve a sensibilidade, a ternura, a paciência, aumentando a capacidade de amar na mulher. Ok, quando ela está voltada para isso, mas ela pode não ter gostado da experiência e as coisas são complexas, né? E aí tem terapia. Agora as pessoas mais simples também podem fazer, não é? Deve procurar, quando sentir algo muito diferente, ter um atendimento fraterno na casa. Quando a gente souber de alguém que esteja nesse conflito, a gente trazer para esses diálogos. Eles são muito importantes para esclarecer, não é? A gente não convive com o chefe, com isso, com aquilo. Então, conviver com alguém, né? Tem um treino para isso, tem um esclarecimento para isso, né? E todos nós temos essa fonte de amor.
Na mesa mediúnica, nós dialogamos com um rapaz que dizia assim, eu estou ferido. Ele chegou assim, eu estou ferido. E eu falei, peraí que eu vou te ajudar. Ele disse, minha senhora, não chega perto de mim, porque eu sou muito perigoso. Falei, não, mas agora você está ferido aí, então não tem perigo não tem problema. Não, porque meus amigos me deixaram aqui, não sei o quê, nós fizemos uma coisa, já sabe o que eu fiz, né? Então, aí nós fomos pegos e aí aconteceu o que aconteceu, mas os meus amigos não me socorreram, eu estou aqui sangrando e etc. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou dizer para ele? Aí eu comecei assim, quando que você viu sua mãe pela última vez? Aí ele disse assim, poxa, não bota minha mãe nisso não, minha mãe tem nada com isso. Falei, mas não é isso não, eu vou te ajudar, pode deixar que eu vou te ajudar. Mas eu queria saber quando que o senhor viu a sua mãe. Aí ele diz assim, falar da minha mãe não, é complicado, eu não quero falar dela não. Mas ela diz o que quando você sai de casa? Aí ele disse assim, vai com Deus. Falei, e você sabe rezar? Não sei fazer isso. Você lembra de alguma assim que a sua mãe fazia? Eu lembro. Ela fazia o Pai Nosso. E no dia que eu saí a última vez, ela falou assim, vai com Deus, toma juízo, menino. Ela disse para ele. Então eu comecei a fazer o Pai Nosso. E aí ele caiu num pranto, porque ele disse assim, eu morri. Falei, como é que você sabe? Eu estou dentro de uma igreja. Ah, é? Então, eu morri. Eu falei, ninguém morre, você está vendo o que você está falando? Então, mas a gente deixa... Pode ser que você vá encontrar alguém muito querido seu nessa sua chegada, mas aqueles que a gente deixa também, eles mandam muito amor para nós. A sua mãe, que você acabou de falar, não fala na minha mãe. De repente, a avó dele aparece para ele, para acolher. Foi a emoção mais incrível que eu já tive. Uma pessoa... E isso é uma prova inconteste de que o amor, ele... não faz distinção. Ele era um neto terrível, segundo ele mesmo, mas elas amavam demais ele. Então, ali na hora, era uma coisa da misericórdia. Quem somos nós para julgar? Se Deus permite o acolhimento de um menino pela sua segunda mãe, a avó, não é? Olha que coisa mais linda. E isso é algo muito esclarecedor, sobretudo para mim, mas é algo muito consolador, né? Que a misericórdia está para todos. Para todos. Então, não há momento em que a gente esteja longe. Se a gente pede, ele vem nos acolher, vem nos acudir, não é? E um pedido de vó e de mãe, não é? Ele foi atendido, né? Foi uma experiência muito interessante. Mas outro fenômeno assim que me passou muito interessante foi um senhor. Ele disse assim, olha, minha senhora, eles me falam minha senhora, veja isso. Aí ele diz assim, eu já sei que eu morri, mas eu queria muito que a senhora, eu vou dar meu nome, a senhora anota aí, pega uma caneta, anota o nome do meu filho. Aí eu falei, mas como assim? Eu não vou achar seu filho, essa cidade é enorme. Como é que eu vou achar seu filho? Não, a senhora anota aí o nome dele, porque eu fiquei a vida toda preocupado em sustentar e arrumar dinheiro e fazer isso e fazer aquilo. Não vivi, não aproveitei e não acreditava em Deus, imagina. Agora eu estou tendo a ajuda de Deus e eu queria que meu filho soubesse que Deus existe, mas que a vida continua. A senhora tem que falar isso para ele. Eu falei, o senhor já ouviu isso alguma vez? Já. E o senhor escutou? Não, mas o seu filho vai escutar. O senhor daí vai ficar só pedindo a Deus para que ele possa, uma hora, num sonho, só aparece para ele, estou vivo. O senhor vai poder dizer isso a ele, num sonho. E ele vai poder... Então, vejam bem, são dezenas, centenas de casos assim, das relações familiares e as preocupações das pessoas, né?
Então, essa ideia do lar que a gente acabou de ver, e aqui continua dizendo, né, que a responsabilidade que a gente tem de ensinar a tolerância mais pura, está precisando muito, né? A gente precisa muito, mas não desdenhará a energia quando necessário. Quer dizer, é isso, né? Nós somos tolerantes, mas se ensinam não quando chegar a hora de fazê-lo, né? Porque se a gente, quando a gente evangelizava os pais lá no Seara Fraterna, as minhas companheiras evangelizavam as crianças e, ao mesmo tempo, nós evangelizávamos os pais e tratávamos do mesmo tema. Então, a gente sempre dizia, se esse menino, toda hora, tem tantas exigências e você não sabe o que fazer, você tem medo do filho te julgar, tem medo de perder o amor do filho, ele se torna um tirano. Aí a gente, ao invés de educar, está treinando um tirano. Ele vai ter, como diz aqui, tem hora que tem que ter a energia necessária, tem que ter o castigo lá no banquinho, tem que tirar celular se for preciso, tantas outras coisas que a gente pode fazer, não é? Mas é de pequenino que a gente vai já colocando as regras. Então, essa ideia da tolerância, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque nossos preconceitos, todas essas coisas que a gente solta de brincadeira ou de piada, criança está ouvindo e criança é tipo amálgama. Então, está ouvindo e vai repetir. Aí, quando a escola manda chamar, e aí a gente diz assim, que isso? Lá em casa a gente não faz uma coisa dessa. Foi só na minha que eu fiz isso, é? Pois é, lá a gente não faz isso, a gente não fala essas coisas. E aí continua, está dizendo que essa mãe, ela vai se sacrificar de todos os modos ao alcance pela paz dos filhos. A gente deseja tudo de melhor mesmo. Ensinando que toda dor é respeitável. Então, o caído, ajudar, participar das campanhas, né? Das campanhas de atendimento às pessoas em situação de rua, se já tiver uma idade que possa acompanhar, é muito importante para entender a dor do outro, entender que o que o outro passa merece respeito, né? O sofrimento do outro merece respeito. E também a ideia do trabalho edificante, né? Porque vamos desperdiçar esse tempo, e aí está dizendo a espiritualidade que é o quê? Falta grave. É falta grave. Se a gente se omite, é falta grave. Não é um mar de rosas, mas também não é um mar de espinhos, né? Vai depender muito da gente também. Vai dizer que ela vai ensinar o respeito ao infortúnio alheio, será ela no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo ao trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará, enfim, na piedosa mãe de Jesus, o símbolo das virtudes cristãs. E aí, está meio que divinizando a mãe, né? Mas há hábitos familiares que a minha irmã lá pedindo ao filho, o filho diz assim, mãe, me dá um copo d'água? E ele com os pés na parede, assim, sentado, todo. Aí ela foi lá, pegou o copo d'água e deu. E aí os irmãos, que isso? Você diz, levanta daí, vai dar água, vai pegar sua água. E o que ela responde? Não, quando eu estou na mesma posição e peço água, ele me traz. Então, para educar, exige sacrifício. Para educar, a gente precisa dar exemplo, senão não sai. Ah, por que você grita lá e me dá um copo d'água, quando ele pede você não dá? Qual é? Por que você não dá? Não é? Então, se ele deu o exemplo, se ela deu o exemplo, o filho, obviamente, vai aprender que isso é natural. Que esses exercícios de solicitude na família, ele é fundamental para a nossa vida. Essa pessoa vai sair lá na sociedade uma pessoa muito melhor, mais tolerante, mais paciente, mais disponível para o serviço. Não é que está criando um filho bobo ou uma filha boba, não é nada disso. Está criando um ser humano, um espírito digno, uma pessoa respeitável e respeitosa. É isso que a gente deseja, né?
Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, é isso, né? Que esse amor aí, como é que é essa relação de amor do filho para com os pais? E a ideia dessa honra, né? Que é uma lei, é a lei de caridade, né? É lei de amor ao próximo, né? Como é que é esse treino, né? Enquanto honrar deve ser a questão da piedade do filho, né? Piedade filial, mas veja, vai chegar uma hora que os pais vão precisar desses filhos, como esses filhos foram cuidados pelos pais, porque quando a gente vai envelhecendo é isso mesmo, né? Então, esse dever de honra, quer dizer, proporcionar repouso na velhice, é um grande dever de honra, de cuidado. Eu fiz um trabalho voluntário lá em Jacarepaguá, num centro de Umbanda. Nós saímos domingo, porque o centro tinha um abrigo para as senhoras. Então, essas senhoras abrigadas, a gente ia lá fazer o trabalho de acolhimento, etc., nessa parte, né? E aí é porque a senhorinha lá que presidia vivia pedindo nas casas espíritas que as pessoas fossem lá porque elas não recebiam visita. E um dia eu fiquei muito mal, eu chorei muito, porque uma senhora recém-levada para lá, ela estava com seus 80 anos, lúcida, e ela dizia assim: hoje eu acho que meu filho vem me buscar. Eu falei: estou esperando ele hoje, porque ele me disse que voltaria logo. Eu fui o outro domingo, e o outro domingo, e o outro domingo, e ele não voltou, né? Então, olha que não é julgamento, eu não estou falando das condições desse filho que fez o que fez, eu estou falando da expectativa dela, da esperança dela, né, da ausência do filho, dessas coisas todas que ela passou a sofrer, não é? Então, é uma prova dura, é uma prova muito dura, né? Então, essa ideia de que cercar os nossos de cuidados é a reciprocidade, a gente não faz contando com isso em linha reta, mas é a reciprocidade do tratamento que foi dedicado a eles na sua infância, na sua mocidade, não é? Então, isso é um compromisso e isso é uma lei divina, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, esse amor filial, ele é muito, muito, muito fundamental para nós, pais, né? Se não houver, aí é uma provação, é algo que a gente precisa trabalhar, mas que ele é importante para a gente, é muito importante. Aí está dizendo que a ingratidão dos filhos tem duas causas. Uma pode ser a própria imperfeição desse filho, e outra pode ser falhas cometidas pelos próprios pais. Tem isso também. Então, muitos pais foram despreparados para exercer esse ministério, né? Cometeram erros graves, né? E aí, conforme esse caráter, essa criatura vai se rebelando, e aí vem os resultados de tudo isso. Pode ter duas, pode ser a ingratidão dos filhos, mas pode ser também as falhas cometidas pelos pais. Isso é muito importante. Então, ele fala também que há muita imaturidade de muitos pais, né? Eu fico pensando, a Fátima trabalhou com você lá alguma vez, moça da limpeza. A Fátima com netinha, uma menina de 11 anos, a menina engravidou e ela chegou aos prantos lá. Então, olha que dificuldade, isso é muito comum na sociedade. O que uma mocinha, uma criancinha dessa tem para ser uma mãe, para ser responsável, para entender que vai educar, para entender todas essas coisas, não é? Então, é bem complicado. E aí esse desequilíbrio, ele vai em cadeia, né? Aí nasce esse, e aí ela imatura também, né? Olha que quanta prova. E aí o livro A Gênese diz o seguinte, que a nossa responsabilidade
Eu acho que ainda tem mais 5, né? Que a nossa responsabilidade é com a promoção humana. Então, nós, trabalhadores aqui da Seara Espírita, nós temos compromisso com essas pessoas todas, porque nós estamos comprometidos com essa promoção, com esse acolhimento. Há omissão de um lado, mas tem que ter ação de outro, para essa sociedade se equilibrar, não é? Então a gente não vai dizer, por isso, por aquilo, porque filho disso, filho daquilo, porque não sei o quê. Não, o que é que nós estamos podendo fazer para isso? Como é que a escola está fazendo para isso? Não é? Porque essas coisas precisam ser faladas na escola, essas coisas precisam ser aclaradas. Nós estamos com tanta informação e as informações básicas não chegam, né? O básico, que é o amor, não chega. Então, como é que nós, da sociedade, quais são os exemplos que nós estamos dando para acolher as outras pessoas? O nosso colega de trabalho, a nossa colega que tem 3, 4 filhos, que o filho cometeu lá um delito, já está lá em Bangu, e aí teve tuberculose, e aí ela fazendo campanha de cobertor, porque ele estava dormindo do lado de fora, porque o povo da cela não permitia que ele ficasse junto. Essas coisas, aí precisava de agasalho, essas coisas todas, né? E aí, se é uma pessoa muito irracional até, né? Vai dizer assim, não educou direito, agora está lá, ó. Olha o que está acontecendo. Adianta dizer isso? Adianta dizer? Então, qual é o nosso papel nessa sociedade, né? Qual é o nosso papel? Porque essa ideia de família, nós estamos ainda ligados a esses núcleos familiares, né? Mas, na verdade, nós somos a grande família universal. Nós somos todos irmãos. Ainda não conseguimos conceber isso, mas que é assim que funciona, né? Nós todos estamos ligados por esse desejo de se apaziguar e de se harmonizar e de se confraternizar. E aí, uma hora dá errado, porque a gente sai um pouco da sintonia. E nós... Outra parte, só para a gente terminar, né? Falando ainda da questão dos filhos, né? Que os filhos que receberam dos pais as mais prolíferas demonstrações de sacrifício e carinho, aspirando a um clima de paz, de saúde moral, de equilíbrio doméstico, nutridos pelo amor sem fraude e pela abnegação sem fingimento, e mesmo assim revelam-se frios, exigentes e ingratos. Eita! É a prova, né? É a provação. Mesmo assim, nós vamos lutando, fazendo o nosso melhor. Vamos fazer o nosso melhor. Porque aí não é a nossa omissão, né? Aí é uma escolha, é um livre-arbítrio daquele outro, né? Então, está falando que o lar é um santuário, uma escola dos filhos, oficina de experiências, gostei disso. É a mola mestra que aciona a humanidade, e a família, indiscutivelmente, o núcleo de maior importância no organismo social. A gente precisa, até para a questão formação psicológica, as estruturas psicológicas, a gente precisa ter um pertencimento, precisa estar nucleado e ligado a alguém, a outrem, porque nós somos seres sociais, né? Então nós precisamos disso. E a gente pensar, por exemplo, na quantidade de órfãos que as guerras trazem, não é? Quantas mães que se foram, quantas mães perderam seus filhos nessas horas, não é? Quanta gente sofre por tudo isso, né? Tudo isso quebrado, né? Todos esses laços quebrados, e o que a gente deve fazer é orar e pedir muito a Deus por essas pessoas, porque eles são muitos. Mas não é só lá, nós temos guerra aqui também. Tem muita mãe que está perdendo seus filhos, pelas razões que nós todos sabemos, e que a gente precisa orar por todos eles, né? Precisamos orar por todos. Nesse momento que há muita... Agora aqui, por exemplo, nós estamos ligados
por assim uma espiritualidade muito querida, que vai nos apaziguando, vai trazendo assim uma certa paz, uma certa calma, e nós vamos agradecer a Divina Senhora pela presença de seus anjos e espíritos amigos que aqui estão, que vieram contemplar a cada lar aqui representado, vieram aquecer os corações dos trabalhadores que aqui se dedicam à obra com tanto amor, com tanta dedicação. Vieram nos orientar, nos inspirar. Assim, terminando o nosso domingo, com gratidão a Deus, esse ano que se finda, nós rogamos saúde para os nossos e para todos que sofrem com as suas doenças nos seus leitos, os caídos, os degredados. Rogamos pelas famílias, rogamos pelos filhos e pelos pais abandonados. Nós pedimos, Pai, que a sua misericórdia esteja em todos os lares desse país, dessa cidade, desse estado. Nós agradecemos por mais um ano de vida, por mais uma oportunidade nessa casa tão rica de amor e solidariedade e fraternidade. Que André Luiz abençoe a todos e que nós possamos seguir servindo, amando e progredindo. Que assim seja. Agradecer as palavras da nossa querida Ângela, né, que nos contou um pouco mais sobre essa responsabilidade do amor materno, do amor filial, da importância da família. E eu queria deixar alguns avisos aqui. Esses que estão se retirando agora são os nossos médiuns que vão para a sala de passe. Todos aqui já foram beneficiados pelos amigos espirituais aqui presentes, mas quem desejar tomar um passe individual é só aguardar nos seus lugares, que serão orientados até o caminho até a sala do passe. Essa é a nossa última reunião de domingo esse ano. As próximas reuniões serão online, nós teremos a transmissão de palestras online. No próximo domingo nós temos a distribuição de cestas de Natal para as famílias que são aqui atendidas, mas às 16h, nos próximos 3 domingos, nós teremos palestras transmitidas pelo nosso canal do YouTube. É só procurar Grupo Espírita André Luiz Rio de Janeiro no YouTube, que vocês vão assistir as palestras. Mas as reuniões de quinta continuam acontecendo até o fim do ano, às 15 horas e às 20 horas, no mesmo formato que essa. Nós temos também a Escola de Médiuns, às sextas-feiras, às 20 horas, todos podem participar. Nós teremos 2 semanas agora de perguntas e respostas, podem vir tirar suas dúvidas, com transmissão online também. A Juventude Espírita é aos sábados à tarde e a Escolinha de Evangelização aos domingos pela manhã, está de férias e retorna no que vem. Eu gostaria de agradecer a todos que doam alimentos para compor as cestas que nós entregamos às famílias aqui que são atendidas pela nossa casa e agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, desejando um ótimo fim de ano de muita paz e muita luz. E nós vamos pedir à nossa Mãe Santíssima, como nossa irmã Ângela já nos lembrou, que ela abençoe cada irmão aqui presente, cada lar, cada ser que habita o nosso planeta hoje, um planeta de provas e expiações, em que passamos por momentos de dores, desafios, que muitos, Senhor, passam por angústias profundas, mas nós pedimos que o manto de nossa Mãe querida cubra todos nós, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, e que a luz do Cristo possa ser derramada em cada lar nesse fim de ano. Que nós nos lembremos, Senhor, da Tua presença e que Tu nos disse que estaria conosco até os últimos dias. Que possamos, a cada momento, agradecer a Tua presença, o Teu amor e todos os exemplos que Tu nos dá e as oportunidades de crescimento. Que juntos, Mestre, possamos fazer de 2024 um ano de oportunidades para todos aqueles que trabalham na sua seara. Que possamos abraçar, que possamos lembrar de dar um olhar de amor, de ter a escuta necessária com os irmãos que sofrem, de participar mais, Senhor, do Teu trabalho no planeta.
Que todos saiam daqui com muita paz, muita luz, abençoados e que levem até os seus lares toda essa energia benéfica que os nossos amigos derramaram sobre nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.